queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos e vamos viajar pela história. Vamos conhecer o objeto de conhecimento desta aula. Aula 21, objeto de conhecimento, Segunda Guerra Mundial, judeus e outras vítimas do Holocausto. Detalhamento, as vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e as consequências da Segunda Guerra Mundial. Vamos à nossa aula? Então, queridos, iniciando a nossa aula, vamos falar sobre como aconteceu aí as mudanças na Segunda Guerra Mundial. É bem sabido que durante a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, tivemos ali a vitória do eixo, né? Roma, Berlim, Tóquio. Neste momento da primeira fase, foi um momento assim de ofensiva desse grupo, em que os aliados ficaram aí em desvantagem por conta dos ataques rápidos que eram utilizados pelas tropas, né, do grupo do eixo. Porém, nós vamos observar essa mudança de rumo na segunda fase da Segunda Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer neste momento? Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial marcou a história da humanidade com sua brutalidade e devastação. A fase 2, ou segunda fase, que se estendeu de 1941 a 1945, foi palco de reviravoltas dramáticas, batalhas épicas e, finalmente, a vitória dos aliados. Então, durante do início de 39, né, do começo da guerra em 39 até 1941, vamos observar a vitória do eixo. Porém, em 41 acontece aí uma operação, vai acontecer aí uma situação que vai dar início à mudança de rumo desta guerra. Vamos observar qual foi esse fato. Operação Barbarossa, em 1941, em que nós observamos a invasão alemã à União Soviética. Professora, mas a Alemanha e a União Soviética não tinham um tratado de não agressão? Tinham, né, que era justamente o Pacto Germano-Soviético, em que dizia que nem a Alemanha e nem a União Soviética iam contra-atacar. Mas lembrem que uma das ideologias da Alemanha era justamente serem contra o comunismo. E o comunismo era um sistema adotado pela União Soviética. E, a princípio, qual era a ideia da Alemanha? Não vamos entrar em conflito com a União Soviética para não abrirmos duas frentes de batalha, que foi uma das causas, né, para a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial. Qual era a ideia da Alemanha? Vamos manter nossas frentes de batalha voltadas para o Ocidente e vamos manter a frente oriental em stand-by, ou seja, em segundo plano. Não vamos contra-atacar aquele local até nós termos aí uma vitória significativa, certo? Continuando, vamos observar que houve ataques surpresas, avanço rápido das tropas alemãs em virtude da desorganização inicial das forças soviéticas. Como havia esse acordo, os soviéticos eles acabaram dando uma certa relaxada em relação às mobilizações que estavam acontecendo em suas fronteiras pelos alemães. E eles acabaram acreditando que não seriam atacados pelos alemães. Porém, isso não aconteceu. Então, o que vai ocorrer com esse desfecho, né? Forças soviéticas vão reagir defendendo cidades e regiões estratégicas. Professora, mas quais cidades e regiões seriam essas, né? Seriam regiões em que havia ali uma concentração de minérios, uma concentração industrial, áreas que fossem estratégicas para o abastecimento de grãos para a Europa. Então, esses locais, eles eram pontos estratégicos que estavam sendo atacados pelas forças soviéticas, pelas forças alemãs. Então, os soviéticos vão reagir defendendo esses pontos estratégicos, ok? Então, forças alemãs vão enfrentar dificuldades logísticas e o número de perdas humanas vai ser alto. Até porque o território russo, ele possui ali várias áreas que não eram totalmente habitadas. Por quê? Devido ao clima extremo, ainda mais quando se chegava o inverno. Continuando, olha só o que eu falei há pouco. O inverno foi favorável aos russos.
As baixas temperaturas e a falta de equipamentos adequados para o frio causaram enormes problemas. Uma coisa são os russos travando batalha em seu habitat natural. Outra coisa é vir os alemães para aquele território e enfrentar baixas temperaturas, melhor dizendo, com equipamento inadequado. Isso vai ser um grande problema para as tropas alemãs, certo? E aí o que os soviéticos vão fazer? Eles vão investir na contraofensiva e vão forçar as tropas alemãs a recuarem. Então, o que aconteceu nessa situação? Os soviéticos esperaram o melhor momento para contra-atacar e forçar os alemães a recuarem, visto que eles tinham ali um grande aliado, que era quem? O inverno, certo? Eles usaram ali suas características climáticas para se beneficiar. E quais foram as consequências da Operação Barbarossa de 1941? Bem, essa operação não vai atingir seu objetivo inicial, que era justamente derrotar a União Soviética. Milhões de soldados e civis foram mortos, feridos ou deslocados. Houve também a destruição de infraestrutura e recursos. Lembrem que nós estamos em um cenário de guerra. Logo, as estruturas presentes, os recursos ali existentes, eles vão ser afetados quando nós estamos num cenário de horror, de terror, de medo, né? E, claro, consequentemente, da guerra que eu estou caracterizando aqui para vocês. A Alemanha começou a lutar em duas frentes de batalha, entre o leste e o oeste. Olha só, o que a Alemanha estava temendo inicialmente? Ter várias frentes de batalha. Mas como a Alemanha, estando lá com o eixo, estava tendo várias vitórias consecutivas, o que eles pensaram? Vamos atacar a União Soviética de uma forma rápida para que nós consigamos ter aquele território para termos ali matéria-prima, termos ali minério, termos também uma indústria bélica que era existente na União Soviética e ainda por cima vamos conseguir os grãos que estava ali concentrado numa região chamada Ucrânia. Só que isso não aconteceu. A batalha contra a União Soviética não foi rápida e acabou sendo uma desvantagem para a Alemanha, porque a partir desta batalha, a partir desta operação, a Alemanha começou a ter as suas primeiras derrotas, certo? Continuando. A invasão consolidou a aliança entre os aliados e a União Soviética. Então, aquela famosa frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a princípio, nós temos aí, de um lado, a Alemanha, do outro lado, a União Soviética. Eles não eram ali amigos, mas eles, teoricamente, fizeram um acordo, fizeram um tratado de não agressão para se resguardar nesse momento aí da Segunda Guerra Mundial. Porém, os nazistas não eram assim tão solidários e desobedeceram a este acordo, invadindo o território da União Soviética. Quando a União Soviética tem o seu território invadido, eles vão responder, claro, e também vão se aliar aos inimigos da Alemanha, certo? Então, fiquem prestando atenção nesses pequenos detalhes para vocês entenderem o contexto que vai se dar a partir de agora. A próxima batalha é a de Stalingrado, que acontece entre 1942 a 1943. A Alemanha nazista de um lado e o Exército Vermelho da União Soviética do outro. Essas duas frentes aí estão duelando, certo? Foi a batalha mais sangrenta e decisiva da Segunda Guerra Mundial e marcou o ponto de virada no teatro da Operação Oriental. Essa batalha vai destruir a invencibilidade percebida da Wehrmacht, Forças Armadas da Alemanha nazista. Então, nesse contexto, vamos observar aí que as tropas alemãs do 6º Exército, que era justamente a tropa alemã que estava fazendo cerco na cidade de Stalingrado, Stalingrado quer dizer cidade de Stalin, e
Se porventura os alemães conseguissem conquistar essa cidade, conseguissem subjugar essa cidade, seria uma dupla vitória. Primeiro porque Stalingrado era uma cidade industrial, possuía ali seu polo industrial bastante significativo para a União Soviética, e segundo porque era a cidade do governante russo, né, que era Stalin. Stalingrado quer dizer cidade de Stalin. Atualmente essa cidade recebe o nome de Volgogrado, ok? Então, se as tropas alemãs conseguissem invadir e conquistar esse território, seria uma honra muito grande para os alemães, eles sairiam ali vitoriosos por conta dessa situação. Mas não foi isso que aconteceu, né? As tropas alemãs elas foram cercadas pelo Exército Vermelho e acabaram ali caindo nesse processo aí de conquista da cidade. Então, nesse contexto da Batalha do Stalingrado, vamos observar combates urbanos intensos com pesadas baixas de ambos os lados, ou seja, morte tanto do lado russo quanto do lado alemão. As tropas soviéticas lideradas pelo general Vasily Chukov mantiveram posições defensivas em pontos estratégicos. Iniciou-se a Operação Urano, lançada pelos soviéticos, que vai cercar o 6º Exército Alemão, cortando suas linhas de suprimento e isolando-os dentro da cidade. Então, qual era o objetivo aqui nesse momento? O exército alemão deveria ser cercado. E aí, deveria ser cortada toda a fonte de alimentos que eles pudessem ter e também a questão de carregamento de munição. Então, uma vez esse exército ali cercado, eles teriam esses suprimentos cortados e claro, levariam a sua futura rendição, que vai acontecer no dia 31 de janeiro de 1943. Nós temos aí a rendição da Alemanha nesta data. E quais foram as consequências da Batalha de Stalingrado? Vamos lá. 2 milhões de pessoas morreram ou ficaram feridas. Destruição de Stalingrado, lembrando que nós estamos num cenário de guerra, logo, né, a infraestrutura vai ser abalada. Vamos observar aí a derrota alemã com o fim de sua ofensiva no leste e o início de uma série de derrotas. A vitória soviética vai reforçar a moral do Exército Vermelho e dos aliados. Então, quando acaba a Batalha de Stalingrado, temos aí uma grande derrota para a Alemanha e vai ser, depois daí, ladeira abaixo para a Alemanha. Enquanto isso, no Pacífico, vamos observar também alguns ataques. Observem só o que nós trouxemos aqui para vocês. Ataque japonês a Pearl Harbor. Pearl Harbor era uma base militar norte-americana localizada no Pacífico. E o Pacífico era uma região que estava ali sendo dominada pelo Japão. O Japão fazia parte do grupo do Eixo, certo? Então, o que foi esse ataque japonês? Foi um ataque surpresa realizado pela Marinha Imperial Japonesa contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Foi planejado pelo almirante Isoroku Yamamoto. O Congresso dos Estados Unidos vai declarar guerra ao Japão, marcando a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, quando os japoneses eles atacam a base militar, o governo americano decreta ali guerra contra o Japão, até porque seu território ali no Pacífico foi atacado. Esse ataque teve repercussões globais, com a Alemanha e a Itália declarando guerra aos Estados Unidos. Lembrem que Itália e Alemanha estavam ao lado do Japão, o grupo do Eixo, Roma, Berlim e Tóquio, certo? Então, quando os Estados Unidos declaram guerra aos japoneses, automaticamente a Alemanha e a Itália também declaram guerra aos Estados Unidos. Isso vai consolidar o quê? Os aliados com os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética coordenando os esforços contra as potências do eixo. Então, observem que, inicialmente, nós não tínhamos ali a presença da União Soviética e dos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas, por eventos ali, vamos dizer assim, marcados, né, eventos próprios ali, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética, eles acabaram aderindo à Segunda Guerra. E
Em resposta a esse momento aí de invasão e de ataque a Pearl Harbor, nós vamos ter a Batalha de Midway. Vamos ver o que aconteceu nessa batalha. Foi um confronto decisivo entre as forças navais dos Estados Unidos e do Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Essa batalha ela foi em decorrência justamente ao ataque de Pearl Harbor, certo? Claro que houve ali várias outras batalhas menores, mas uma das mais emblemáticas é justamente a de Midway. Mudou o equilíbrio de poder naval a favor dos Estados Unidos, marcando o início do declínio da supremacia naval japonesa. Até então, a grande rainha daquele momento ali era o Japão em relação à supremacia naval, dentro do contexto ali do Pacífico. O Japão, ele tinha uma característica de expansionismo, no caso ali territorial, e uma das ameaças para o Japão era justamente os Estados Unidos, a presença de Pearl Harbor naquela região. Então, qual era a ideia deles? Vamos atacar essa base militar e vamos ter sucesso, porque nós vamos destruir os Estados Unidos aqui no Pacífico. Só que isso foi um agravante, né? Por quê? Porque a partir desse momento os Estados Unidos somam forças com os aliados e vão contra-atacar o grupo do eixo. E isso vai resultar nas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mas, professora, por que foram essas duas cidades foram atacadas? Foi detonada ali as bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki representavam ali tanto o poderio, vamos dizer assim, industrial, como também uma porta de entrada portuária para o território japonês. Então, essas duas cidades elas eram estratégicas. E em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas, conhecidas como Little Man, Fat Man e Little Boy, né, que foram as duas bombas atômicas que foram detonadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Esses ataques, sem precedentes na história da humanidade, marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial e deixaram um legado de morte, devastação e sofrimento que, de um ponto geral, marcaram o fim do período entre guerras. Então, observem que a detonação dessas bombas atômicas mostrou também o preparo que os Estados Unidos possuíam em relação a esse armamento nuclear. Então, no momento em que eles deflagraram essas bombas, eles também mostraram para os outros países envolvidos na guerra o seu poderio militar em relação ao uso da tecnologia de armas nucleares, ok? Nesse contexto ainda de Segunda Guerra Mundial, vamos observar como é que acontecia de fato o antissemitismo, como é que ele acontecia na prática. Vamos lá. Antissemitismo é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra povos de origem semita, especialmente os judeus. Nesse contexto, vamos ver a presença do Holocausto. O que foi o Holocausto? Um genocídio sistemático de 6 milhões de judeus europeus, além de milhões de outras minorias, opositores, perpetrado pelo regime nazista alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Observe aqui que nós temos nessa imagem justamente uma caracterização, né? Os judeus ali presos atrás de um arame farpado, eles geralmente usavam esses pijamas listrados para caracterizá-los como judeus, certo? Então, nesse contexto, vamos observar também outras características desse antissemitismo, né, dessa perseguição dada aos judeus no contexto ali da Alemanha. Observem só. Nós trouxemos aqui uma imagem que mostra a fachada de uma fábrica, né, de uma empresa, de uma indústria judaica e que ela foi ali quebrada, né, durante essa ocupação nazista, certo? Quando os nazistas eles ocuparam de fato toda a região, eles começaram a perseguir as minorias. E vamos observar aí a execução do Holocausto, né? Uma discriminação e uma forma também de segregação. Quando você fala de segregação, quer dizer o quê? Uma separação. Esses judeus, eles foram colocados em ambientes separados dos alemães, que eram considerados ali aquela raça pura, aquela raça suprema, aquela raça superior. Então, vamos observar
que nós temos aí judeus que vão ser excluídos da vida pública, profissional e econômica. Os judeus eles sempre tiveram aí um bom desenvolvimento econômico, mas com a ascensão do nazismo, todos os seus bens foram confiscados para a política ali nazista, certo? Em 1938, vamos observar a Noite dos Cristais. E aí vai ter o início da violência contra os judeus. A partir desse momento, os judeus eles foram constantemente perseguidos, foram separados, foram colocados em guetos, que eram bairros normalmente fechados de uma cidade onde os alemães concentravam a população judaica e obrigavam a viver em condições miseráveis, sem saneamento, sem alimentação, sem condição de vida digna. Além disso, também foram construídos campos de concentração, que eram construções militares desenvolvidas com o objetivo de aprisionar pessoas, sendo prisioneiras de guerra ou prisioneiras políticas. Então, esses locais, eles foram ali construídos visando justamente essa segregação para os povos judeus, tá? Para os judeus de fato, ok? Vamos dar continuidade. E também temos a questão da Conferência de Wannsee, acho que é assim a pronúncia, desculpa aí se eu não estou conseguindo pronunciar direito, mas, de acordo com essa conferência, houve a questão da formalização da solução final. O que seria a solução final? Seria um plano para exterminar os judeus europeus, através dos campos de concentração. Como vocês vão observar aqui, né, nós vamos para a entrada de um campo de concentração agora, que é justamente o portão de entrada de Auschwitz. Esse campo de concentração ele foi responsável pela morte de milhares de judeus. Neste local havia a presença de câmaras de gás, que era justamente uma das medidas adotadas pela solução final. O que acontecia nesse local, né? Era justamente uma fábrica de morte. Era um local em que era de detenção e de trabalho forçado. E dentro desses locais, nós vamos observar a morte de fato, né? Em que esses judeus eles eram colocados dentro de câmaras de gás, em que era ali acionado os gases e que eles morriam asfixiados, certo? O extermínio dos prisioneiros era realizado através dessas câmaras de gás, que utilizavam um gás venenoso para matar milhares de pessoas de uma vez. Outras formas de assassinato incluíam fuzilamentos, trabalho forçado e até morte e inanição. Inanição é a morte causada pela fome, certo? O maior campo é justamente este que nós estamos inseridos aqui, que foi de Auschwitz-Birkenau, que no começo de 43 já possuía 4 câmaras de gás que operavam com gás venenoso chamado Zyklon B. Zyklon B é um pesticida usado para matar insetos, ratos e outras pestes, e em grande quantidade, quando entrava em contato com o organismo humano, poderia ocasionar ali asfixia, levando à morte. E dentro desse ambiente, morreram aproximadamente 2.700.000 judeus, somente aqui neste local, certo? Vamos agora para os acordos de paz, que foram colocados nesse período. Conferência de Teherã. Em novembro de 1943, na Conferência de Teherã, os aliados traçaram planos para materializar a derrota dos alemães e organizar as primeiras divisões territoriais das tropas de ocupação de cada país. Começava a preparação para o fim da guerra, onde houve discussões sobre a segurança global e a necessidade de uma organização internacional. Qual era o outro acordo que foi feito durante esse período, né? A Conferência de Yalta, que tinha o objetivo de planejar a derrota final da Alemanha e sua consequente divisão. Vamos observar também a organização do pós-guerra, estabelecer os princípios para a reorganização política da Europa, incluindo o futuro das nações libertadas e esferas de influência. Há também a criação das Nações Unidas, avançar nas discussões sobre a criação de uma organização internacional para garantir a paz e a segurança global, né? Essas são características, né, e os objetivos da Conferência de Yalta. E nós vamos observar quais foram as principais decisões e discussões desta conferência. Quais foram, né?
divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, que eram controladas por Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Além disso, vamos observar as reparações de guerra. A Alemanha deveria pagar reparações significativas aos países prejudicados, especialmente à União Soviética. Vamos também observar o restabelecimento das fronteiras da Polônia, certo? E também a União Soviética vai entrar em guerra contra o Japão. A União Soviética ela entra em guerra contra o Japão após a detonação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então vai ser ali como se fosse a última estaca para que, de fato, o Japão acabasse ali assinando a sua rendição e acabando assim com a Segunda Guerra Mundial, certo? A outra conferência que nós vamos observar dentro dos acordos de paz é a Conferência de Potsdam. Qual era o objetivo dessa conferência? Definir as diretrizes para ocupação, desmilitarização e desnazificação, e também a democratização da Alemanha. Estabelecer o pagamento de reparações de guerra pela Alemanha. Além disso, vamos observar também que vai decidir sobre a reorganização política e territorial da Europa do pós-guerra. No momento em que nós temos a guerra, observamos que a Alemanha ela conseguiu ali conquistar vários territórios. Então, quando acaba a guerra, é preciso fazer essa reorganização política. E também haverá uma coordenação dos esforços finais contra o Japão, certo? Continuando, vamos observar aqui esse mapa em que nós vemos justamente a Alemanha sendo dividida. Da Conferência de Potsdam, principais decisões e discussões, estamos vendo aqui todo o território da Alemanha e ele sendo dividido entre a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França e a União Soviética, certo? A administração da Alemanha em zonas de ocupação, como já foi falado, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, e também havia o Conselho de Controle Aliado, certo? Era como se fosse uma zona assim, neutra dentro da Alemanha. Desnazificação e desmilitarização. Eliminação, claro, do partido nazista, das leis nazistas e das influências nazistas nas instituições alemãs. Qual era a finalidade aqui? Tudo que se referisse ao nazismo deveria ser erradicado, deveria ser apagado, deveria ser exterminado, visto que foi uma política muito agressiva, que ocasionou ali vários problemas raciais e também vários problemas no mundo inteiro, certo? Continuando, a Conferência de Potsdam, vamos também verificar os tribunais de Nuremberg. O que aconteceu nesses tribunais? Decisão de julgar os principais crimes de guerras nazistas nos tribunais de Nuremberg. Então, todos os crimes realizados nesse período foram julgados nesses tribunais, em que os nazistas eles tiveram ali as suas penas declaradas dentro desses locais. Redefinição de fronteiras. A Alemanha vai perder territórios para a Polônia e também para a União Soviética. Vamos observar a guerra contra o Japão, em que há a rendição incondicional do Japão sob alerta de destruição imediata e completa, que no caso aí é a bomba atômica. E o Japão já tinha tido aí a experiência com essas bombas atômicas, onde foram detonadas as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Carta das Nações Unidas é um outro ponto importante desse evento, e foi o início dos primeiros diálogos que dariam origem à ONU, Organização das Nações Unidas. Esse primeiro intento acabou sendo consolidado com a Carta das Nações Unidas, assinada em junho de 1945, por mais de 50 países na cidade estadunidense de São Francisco. E assim, nós vamos também observar o estabelecimento de uma nova ordem. Os acordos abriram uma nova formatação mundial e inauguraram uma ordem bipolar e constituíram o ambiente propício para que a Guerra Fria se tornasse uma realidade. Então,
Nesse contexto, nós vamos observar o fim da Segunda Guerra Mundial e o início do que nós vamos conhecer como Guerra Fria. De um lado, eu tenho os Estados Unidos com o sistema capitalista e do outro eu tenho a União Soviética com o sistema socialista. E os dois vão aí brigar entre si pela supremacia do sistema político no mundo inteiro. Mas isso é assunto para as próximas aulas e nós encerramos por aqui e espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Até a próxima!